caixa de som tá repetindo, vai tudo bem. Anamnese, Platão, Schelling, né? Que eu peguei a parte da aula na 7 da História Essencial da Filosofia. Daí a fenomenologia, que eu também fiz um resuminho da aula 30 do Russell, né? Do Russell. Somente o início dos estudos da fenomenologia, conforme o Olavo sugeriu, né? Daí eu coloquei a parte da linguagem, o tempo imperativo. Essa parte eu não aprofundei tanto, eu peguei mais a parte da aula. Eu acho que o José, que deu o livro, vai poder explicar melhor, né? Os gêneros literários e seus fundamentos metafísicos, que eu só estava com o texto em inglês, eu acabei colocando os principais pontos, né? Eu coloquei no primeiro aqui a anamnese, segundo o professor Olavo. A anamnese é da que ele fez a apresentação do curso, que ele deu lá, né? Pela qual o filósofo rastreia a origem de suas ideias e assume a responsabilidade por elas. Daí eu comecei com a anamnese de Platão, né? Que eu peguei naquele livro, na série de livros do Giovanni Reale, que ele comenta sobre o Platão, como ele começou com a anamnese, problema do conhecimento já fora de algum modo ventilado por todos os filósofos precedentes, exatamente para superar a aporia sofista, é que Platão descobre um caminho totalmente novo. O conhecimento é a anamnese, ou seja, uma forma de recordação, o emergir daquilo que já existe desde sempre no interior de nossa alma. O Fedon, ele apresentou nova confirmação da anamnese, apelando especialmente para o conhecimento matemático e desempenhar um papel extremamente importante na descoberta do inteligível. A anamnese explica a raiz ou a possibilidade do conhecimento. Tudo explica que o conhecer é possível. Quando explica o conhecer é possível porque temos a alma uma intuição originária do verdadeiro. Mas as etapas e os modos específicos da realização desse conhecimento permanecem interiormente indeterminados, e Platão os determinou na República e nos diálogos dialéticos. Ô Alex, não tem como você colocar a apresentação e os slides? Tipo aqueles que vêm. Cara, eu não sei, cara. Eu tô colocando aqui, mas eu não sei se tem não, velho. Mas você não tirou de algum lugar ou você colocou direto no Google? É do Google, cara. Eu não sei, eu nunca testei isso aqui. Você não fez no PowerPoint, não? Mas eu acho que dá sim, viu, cara. Mas eu acho que a apresentação de slide acho que fica melhor, porque fica maior por aí. Mas pra mim tá dando pra enxergar direitinho até. Sim, mas eu acho que fica melhor ainda. Se conseguir também, né? Não, mas é interessante porque, por exemplo, para futuras apresentações, acho que é uma boa ideia usar isso aí, né? Daria pra fazer, porque tem aqui o Start with Speak Notes. Daria pra fazer, mas eu fiz correndo, cara. Tô colando. O que acontece? Não, mas eu teria que ter falado antes, né? Gravado, né? Não tem problema. Daí eu peguei a parte do Schelling, né? Do Platão pro Schelling, que a gente havia comentado na aula passada, né? Eu peguei um resuminho daquilo e o Schelling viveu naquela época do Kant, do Hegel, do Fichte, que foi quando Deus foi reduzido a uma ideia, né? Principalmente na parte do Kant, e ele foi também esvaziado. Alex, Oi, diga. Vai lá em View e coloca Start Presentation. Acho que depois é só ir clicando pro lado que vai passando. Ah, é? Pô, valeu, cara. Obrigado. Tá vendo aí? Obrigado. Melhorou, valeu. Ficou maior. Tá bem legal. Só não sei se tá aparecendo até o final ali, parece meio cortado, não sei se tá cortado. Eu acho que tá cortado, cara. Onde é que termina a tela ali? É só diminuir a tela. Só diminuir a... não tem como. Acho que não tem, cara. Não, mas a última palavra desse... Peraí, volta para aquele slide ali. Acho que vai agora. Aí. Agora tá melhor. Desculpa aí. E o Fichte, ele foi um pouco além do Kant. Até o Olavo comenta que o Kant era um idiota. E o Fichte conseguiu elaborar uma coisa mais complexa, né, do eu transcendental e do eu evanescente. A doutrina do diálogo anamnético, ele dialogando com o todo dentro do qual ele está, ele se recorda da sua origem dentro do processo da revelação. A cosmogonia, a origem do cosmos, como o absoluto veio se manifestando numa pluralidade de canais e como esses canais vieram se interligando de algum modo.
Schelling percebe que o mundo da natureza é regido pela necessidade. Pode não ser uma necessidade absoluta, concebemos em termos até probabilísticos, eu acho que é errado isso aí, probabilístico deve ser. Mas, de qualquer modo, uma probabilidade é uma necessidade limitada quantificável. O eu humano não pode se compreender em termos de necessidade, como o Fichte dizia, né, a capacidade de se autocolocar. Schelling inverte o que Fichte disse, colocando sobre os seus pés, né, destruindo toda a ideia do Fichte. Que até o Fichte, o Olavo fala que ele foi, na verdade, o precursor do comunismo, né? Porque até então, quando ele estava tratando dessa parte do eu, até é muito interessante, o cara teve altas ideias mesmo, o cara é bem inteligente. Mas disse que naquela época teve a Revolução Francesa, e ele foi o primeiro a pensar no Estado comunista. E era, na verdade, um Estado nacional socialista. Ele acreditava num Estado fechado, que não haveria contato nenhum com o mundo externo e totalmente autossustentável. E até ele comentou que existe, parece, um certo grupo de militares brasileiros que seguem esse conceito aí, o Fichte. E daí, continuando com o Schelling, ele dizia a necessidade, existe no mundo a necessidade da natureza e existe o mundo da liberdade, e esses são os dois aspectos do absoluto. É uma expressão do absoluto que, ao mesmo tempo, necessidade e liberdade se diferenciam no curso da manifestação de Deus no mundo. Se existe essa diferenciação é porque esses dois aspectos não são tão heterogêneos assim. Se fossem duas manifestações heterogêneas, que uma vai para um lado e uma para o outro, a discernir esses dois, e não tivessem uma raiz comum, estariam no dualismo cartesiano, né? Tá meio ruim assim, porque eu acabei de ter um rápido errinhos aí. Schelling diz que... Você foi pegando da aula do professor? Eu fui fazendo resumos da aula, né, da aula desses vídeos, né, do história... Isso é essencial da filosofia, né? Isso. Schelling diz que tem que haver um ponto de reconhecimento. Você encontrar algo dessa necessidade material dentro da dialética formadora do eu humano. Encontrar algo da liberdade interior do eu, da própria natureza. Mais ou menos como o símbolo Yin Yang, não é Yin Yang, está errado aqui. Para Schelling, a natureza não é apenas constituída de extensão, é uma expressão da necessidade, dentro da qual deve haver um elemento de liberdade que o eu humano pode entrar em contato. A corporalidade deixa de ser corporalidade em sentido estrito. Daí vai já puxando um pouco para a fenomenologia, né? Eu estou recordando agora aqui. O mundo material em torno é um depósito de conhecimentos, uma espécie de discurso latente. E a gente poderia dizer que seria, então, a essência, o mundo das essências, né? Que tá por trás disso, né? Que o mundo material é um reflexo desse mundo das essências. O mineralogista pode saber muito de minerais, mas os minerais sabem mais ainda. Eles podem ser decodificados e são integrados na liberdade humana sob forma de conhecimento. Ele comenta também sobre as potências de Deus, todas elas tendo suas contradições internas até chegar à liberdade humana, que é o coroamento do sistema. Schelling também desenvolve nesse tempo a filosofia da mitologia e da revelação. Acreditavam antes que a mitologia era a criação de sociedades toscas, né? Eles não botavam fé na mitologia. Então ele percebe que não pode ser nenhuma coisa nem outra. As mitologias são realidades que aconteceram historicamente e devem ter uma função histórica, que só podem ser compreendidas dentro das potências divinas. Cada nova mitologia tem um conteúdo revelatório importante como uma parte estruturante da humanidade. Você pode encaixar vários desses níveis analogicamente. E com isso, Schelling inaugura a ciência das religiões comparadas. E ele cita até o livro do Simbolismo da Mitologia Grega, do Paul Diel. Na mitologia grega você tem uma representação completa da psique humana, decodificando a psique humana. O professor cita. Daí tem essa parte da revelação das potências, a forma mais completa de conhecimento que você pode ter. Schelling dizia, um sujeito que conseguisse escrever sua autobiografia com todos os componentes de sua vida, conseguiria escrever a história do universo. Daí eu já passo para a fenomenologia do Russell. Essa questão da autobiografia aí, que o Olavo fala, por exemplo, tem um áudio no YouTube,
a ideia de Deus, como que é? Os ateus, a ideia de Deus, alguma? Não, sei lá, tem um vídeo dele no YouTube. E aí ele fala que, por exemplo, se tem uma autoconsciência no universo, é que tem autoconsciência no universo. Entendeu? Acho que está relacionado a essa questão da fotografia. Ele comenta, acho que é da fenomenologia, algo assim também. Ele fala sobre isso sim. Porque seria a partir de seria impossível você falar que não existe, não existisse, não, por exemplo, se não existisse ordem no universo, não teria universo, né? Ele comenta algo do gênero. Esse pessoal que é cientificista acredita. Russell como Kant, que acreditava que tudo vinha de uma forma caótica, né? E o cérebro que formaria tudo. Russell, sobre a fenomenologia, eu peguei da aula 30, né? Da história essencial, ele comenta que no final da vida ele acabou quebrando a cara, implodindo a sua própria obra, tentando criar uma chave universal das ciências e ela seria estabilizada como um grupo esotérico, onde somente as pessoas iniciadas poderiam trabalhar nesses princípios da fenomenologia. E daí ele diz que ela se esteriliza nesse momento, né? Tudo que havia começado no século XIX estava no nível intelectual muito abaixo do que o Russell havia colocado no começo, quando ele começou esse estudo. Depois ele, no final da vida, acabou destruindo. Por mais influências, ele cita até o próprio existencialismo, tudo isso daí. Russell começa tentando explicar a natureza do número, um trabalho chamado Filosofia da Aritmética, explicando o que é um número. Daí, nesse tempo, ele estava tendo uma comunicação com o Gottlieb Frege, que o professor comenta sempre, esse matemático, e ele tem uma dúvida, né, que ele tentou definir o que era um número a partir de uma apreensão mental, aprender o que era o número, e ele deu um critério de reconhecimento através de uma operação psíquica. Contra isso, o Frege alegava que o significado dos conceitos não podem depender de nenhuma operação mental, elas têm que serem apreendidas sem ter nenhum tipo de pensamento, né? Russell se opunha a uma corrente dominante do século XIX, como John Stuart Mill, que pensava na lógica como lei do pensamento. Havia essa preocupação de todo como desvincular a lógica da psicologia. Todos trabalharam nessa direção. Frege puxou a lógica mais para o simbolismo matemático. Russell aprofundou mais a teoria do significado e da natureza da lógica. Ele examina todas as hipóteses do psicologismo e não só que eles estavam utilizando muito, né? E ele destrói todas essas hipóteses, uma por uma. Ele consegue demolir tudo, e até o professor cita que foi a maior refutação que houve na história da ciência, foi o Russell que fez sobre isso. Ele conseguiu examinar todos os aspectos, desmontar todos, né? E deixando somente os significados desenvolvidos pelo Bolzano, o Breton e Frege. O significado é compreendido como uma essência, que independe não só de quem pensa, mas do objeto considerado. E isso traz uma consequência terrível. Para simplesmente entendermos a linguagem, temos que ter o acesso ao mundo das essências, e através dele podemos encarar o mundo das coisas reais. Isso é a diferença entre a linguagem humana e animal, né? E diz que o animal lida com objetos e o homem lida com as essências, né? Russell descobre que o mundo das essências não tem nada a ver com a existência ou com a não existência. O mundo das essências não depende sequer da linguagem humana, considerada por várias línguas ou nenhuma língua ou sinais convencionais. O conjunto das essências são independentes de tudo mais. Tem uma consistência interna. Uma essência é aquilo que se articula entre si numa armadura lógica total. Não seria possível a ideia de um significado isolado, cada um se liga um com o outro, né? Eles são totalmente ligados, não pode haver Estaria certo, então, que o Russell tirou essa ideia das essências? Isso ele diz que elas são independentes dos objetos? Não, elas não são, elas não podem, dos objetos sim, né? Sim. Mas eu digo, entre elas são totalmente interligadas, né? Elas estão conectadas, né? Oi. Elas estão interligadas entre si. Entre si, mas elas não dependem, tipo...
daqui, entendeu? Elas estão elas estão num plano que não é que não existe, que existe. Ele estava dando um exemplo assim que não é esse, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui é somente um reflexo desse mundo das essências, né? Não sei se você entendeu. Entendi, é tipo assim, como é a questão entre forma... Ô Zé, você tem como me ajudar aí, Zé? É que ele fala assim que a essência, ela determina as coisas, né? Enquanto que a sua correspondente, que é a matéria, ela o limita. É matéria, forma e matéria, é isso. Forma e matéria. É como se a matéria fosse somente, a gente pudesse só ter um relance do que é a própria essência, né? Sim. É como se fosse o logo, o verbo divino, né? Ele cita isso daí no final. É tipo a questão de ideia e realidade, né? Idealidade e realidade. A fenomenologia é a ciência descritiva desses significados. No fundo, o que ele mostra é que a nossa visão do mundo existente não é uma visão direta, mas rebatida do mundo das essências. O mundo real humano é constituído entre uma constante ligação entre existência e essências, como dizia Platão. O mundo das essências não é um mundo existente ou não existente, pois todos esses estão possíveis nele. Através dos atos reais de pensamento, você desvincula o processo de pensar do significado da coisa pensada. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Você tinha falado. Chegamos às essências desse processo chamado pensamento. Ele se refere às essências que não são produzidas por ele. A soma de 2 mais 2 é 4. Você faz um caminho identificado concreto. Você relaciona as duas essências, 2 e 4, que não dependem de você. Então também, assim, não importa como vai chegar para ser 2 mais 2 ser 4, né? Importa o final, da própria lógica, né, que ele comenta. O fundamento da lógica não está na psique humana. O seu chama de intencionalidade, que vem do entender, do latim, tende para uma coisa para outra. Toda consciência é alguma coisa a algo, a uma essência. É de alguma coisa. Entender e tende de uma coisa para outra. Não, você falou toda consciência é alguma coisa a algo. Sim, porque o D aí, a preposição, ela faz muita diferença nessa interpretação. Eu escrevi rápido, eu fui colando e nem... Não, você escreveu certo, você falou errado. Desculpa. Toda consciência é de alguma coisa a algo, a uma essência. Todas as consciências dependem de uma essência, de um objeto que pode ser existente ou não existente. Esse mundo das essências que articulam a nossa consciência é a direção da atenção voltada para isso ou aquilo. A consciência não é um ente ou uma função psíquica, uma direção na qual o conjunto dessas funções se refere em certo momento. Atenção, através do mistério da intenção, o pensamento deixa de ter a função imanente e se transforma numa reação que o ser humano estabelece com todo o universo das essências e todo o universo existente. O pensamento deixa de ser aquele mecanismo puro, imanente, que, como o dos animais, se transforma em meio de conhecimento. Que é como dos animais se transforma em meio de conhecimento. Isso levanta outro problema. Como é possível a percepção? Quando temos a percepção, estamos transcendendo infinitamente o que se passa dentro de nós, imanente, e estamos vendo o processo da própria coisa. Entre o objeto percipiente e outro existente do mundo das essências. Somente através do mundo das essências podemos perceber. Os significados não dependem da linguagem. Existe uma rede de essências, todas elas articuladas entre si, totalmente livre de nós, articuladas pela lei da lógica. A lógica é a estrutura total das essências. Daí tem a linguagem que ele comenta, isso daí que eu acho interessante, porque por isso que eu pus até anteriormente do Joseph Stock lá, porque ele diz, linguagem, o aprendizado da linguagem não poderia existir sem isso. Como um bebê iria aprender as conjugações verbais, articular as frases, se não tiver as estruturas correspondentes a serem preenchidas? Não tem nada a ver com a linguagem. A linguagem é uma exteriorização material dessa possibilidade. De onde surge para nós a possibilidade de ter percepção do mundo das essências e percepção do mundo real através dele.
A explicação evolutiva não explicaria isso, pois isso sempre existiu assim e nunca mudou. Os homens mais primitivos que os homens mais primitivos já possuíam inteligência humana, mesmo analfabeto, alguma forma de fixação de signos sempre existiu. Ele comenta o caso do sacerdote da tribo Yorubá, onde ele estava sendo iniciado, ele tinha que decorar um poema de 144 estrofes com 144 versos. Ele diz que tinha uma capacidade muito superior a qualquer redator de jornal do Brasil. Porque o pessoal começou a questionar, não, porque o pessoal era analfabeto, eles não tinham cultura e tal. O Olavo diz que isso não tem, não dá para você querer medir isso, né? Nós existimos como seres humanos, porque existimos no mundo das essências, do verbo, do logos, do qual somente temos uma pequena percepção. O que quer que você pense, verdadeiro ou falso, real ou irreal, não seria possível sem a possibilidade do logos. A ordem interna da possibilidade universal determina o todo. O conjunto das formas de possibilidades, de possibilidade universal é o logos, né? Daí essa foi a parte que eu peguei da fenomenologia. Eu acho que da parte da linguagem eu copiei aqui o que o José havia falado, acho que o José vai poder explicar melhor. Eu copiei o que eu peguei da aula 3, né? E eu peguei também uma parte dos gêneros literários e os fundamentos metafísicos do professor Olavo. Eu peguei os principais pontos, que é o modo de existência do gênero, os fundamentos ontológicos, verso e prosa, narrativa e exposição, espécies do gênero narrativo, espécies do gênero expositivo, o gênero lírico e conclusão. Então é isso mesmo, só isso que eu coloquei. Essa parte do Edmund Husserl tu pegou da história essencial também? Peguei da história essencial. Acho que tá bem explicadinho ali, assim, a introdução, né? Sim. Aí, Edson. Fala, Edson, beleza? Beleza, Edson? Opa, beleza, gente? Boa noite. Opa, tudo bem? Tudo Boa certo? noite. Fala, Jim. Tudo certo, graças a Deus. Mas eu peguei de lá, cara. Tá bem explicadinho ali. Eu acho que eu fiz essa sequência, né, José? Eu fiz assim. Eu entendi que tem uma hierarquia nisso, de certa forma, porque primeiro seria a anamnese, depois seria a fenomenologia, depois o estudo da linguagem, do Rosenstock. E por final seria a própria a teoria dos gêneros literários, né? Concorda? Sim, sim. E tu pegou também da história essencial o Fichte, o Kant, Schelling e Hegel. o Husserl. Esse. Sim. Sim. Eles estão até na ordem também, na história essencial, né? Sim. Estão nessa ordem aí também. Não, eu acho que a gente fez bem em parar aí um pouco e se debruçar e aprofundar mais os autores. Nessa terceira aula começa, claro, na primeira, na segunda também já tiveram algumas dificuldades, mas na terceira e na quarta já começa a exigir bastante aprofundamento, né? Sim. Essa terceira aula aí bastante ele vai se debruçando e se aprofundando mais na questão do método, e na quarta também começa a aprofundar bastante a questão do universo cosmológico antigo e como é que você faz para absorver esse universo cosmológico antigo e realmente compreendê-lo, né? Porque em relação a essa quarta aula, ele esclarece um pouco aquilo que ele disse lá no início, que o porquê que o curso
apesar de poder ser dito teoria do Estado, ele não é bem teoria do Estado, seria mais ciência política, né? Porque o Estado apenas faz parte da evolução das formas políticas ao longo do tempo. E não é, como pensava Hegel, a culminação da racionalidade humana, da perfeição humana, mas sim apenas uma das formas possíveis. E a partir das lentes do Estado, digamos, laico, moderno, você nunca vai poder compreender as formas políticas anteriores, né? O Império Babilônico, o Império Egípcio, etc. E até mesmo ao contrário. Se você olhar o Estado moderno, contemporâneo, a partir das lentes da visão muito mais abrangente do universo cosmológico antigo, você vai entender muito mais do fenômeno da realidade política, né, que abrange toda a sociedade humana e o ser humano de forma muito melhor do que o contrário, né, do que olhar os impérios antigos a partir das lentes do Estado moderno. E é por isso que é importante esse método anamnético, para que nós tenhamos as formas imaginárias e de reflexão para poder compreender essas formas mais primitivas, entre aspas, de Estado e sociedade política, né? Deixa eu só interromper um pouquinho, querido. O Marcos Boeira, ele tem um amigo meu que tem até gravado, ele tem uma aula baseada no Eric Wegelin, né, no Ordem e História, descrevendo o Império Chinês, descrevendo essas dinâmicas no Império Egípcio, o caso de Israel também, aí ele puxa do Israel e a Revelação. Eu acho que essa aula pode ser muito importante, pode ser muito boa. Ele descreve como é que era essa relação, né, da tentativa, sobretudo no mundo antigo, de expressar na organização política a ordem transcendente, né, da realidade, a ordem espiritual, né, enquanto norteadora da tentativa de organização da política, né. Onde está essa aula? Você tem essa aula? Eu presenciei essa aula, acho que foi na casa dele, quando eu estava morando aqui em Curitiba ainda, e eu acho que um amigo meu, até acho que deve ser conhecido pessoal aí no Facebook, o Leandro Saraiva, acho que tem no HD dele. Eu sei que é. Mas acho que de repente também, acho que o Marcos de repente pode ter aprimorado ela, sei lá, ele poderia representar pra gente, de repente ele tem um PowerPoint, entendeu? Eu acho que já vai dar uma esclarecida boa, assim, principalmente justamente para esse enriquecimento, né, do imaginário mesmo, né, das formas antigas, das cosmovisões antigas e como elas, né, se manifestavam, né, na organização política, né, como elas, né, se articulavam e geravam a sua própria organização política ali, né. Os faraós, né, que eram tidos como deuses e uma série de questões muito interessantes. Esse que está na ordem de história dele, no número 1, no volume 1, no Israel e Revelação, né? Sim. Não, inclusive o Marcos Boeira, ele forneceu para nós uma parte da bibliografia que ele usou nos cursos dele, né, que ele vem usando. Ah, bom. E que ele passou para nós essa bibliografia, em que realmente ele abre bastante o leque de análise do fenômeno político para as sociedades políticas pré-modernas, né? E ele vai utilizar realmente o Eric Wegelin, assim como
próprio Olavo, na época em que ele deu esse curso, ele se baseou muito no Order in History do Eric Feiglin. E o Boeira, ele passou também ele usou bastante o Ordem História e também outros livros, e o Will Durant também, né? Ah, sim. Qual a história da civilização ocidental? É o 4. Sim, ele indica alguns volumes, né? Em relação a isso. E realmente é fundamental, porque eles retomam, e o Eric Feiglin retoma essa análise da política com base nos clássicos da política, realmente, quando ela surgiu de fato, e principalmente a partir do leque e da visão dos filósofos clássicos, né, Platão, Aristóteles, e que a gente realmente poderia, a partir dessas aulas 3 e principalmente 4, e daí por diante a gente poderia ir aprofundando, que é tanto ordem e história, né, que em Israel e a Revelação o Eric Feiglin vai aprofundar essa análise. Eu não sei se todo mundo tem, mas eu acho que seria uma leitura muito importante, apesar de extremamente difícil e abrangente, né, que é até um pouco aquilo que o Olavo fala do Eric Feiglin, que ele ia nesses congressos internacionais e ele começava a falar de uma série de coisas e todo mundo ficava boiando, não sabia do que ele estava falando. E até numa das aulas mais recentes do curso de filosofia, ele menciona a questão do conceito de representação, que o Eric Feiglin utiliza, e que todo mundo entende. O Eric Feiglin acha que ele está falando, não, representação política, né, o conceito de delegação, de poder, um mandato, né, para o governante. Na verdade, o Eric Feiglin está trabalhando dentro de uma perspectiva muito mais abrangente, que é a própria representação de uma cosmovisão e a própria representação do cosmos, né, da representação de todo esse universo antigo. Seria, acho que tem uma palavra, a cosmofania, mais ou menos seria isso. Tem a teofania, essa manifestação de Deus, uma cosmofania imanentizada, né, que se apresenta nas sociedades políticas, né? É mais ou menos desse. Aliás, o Boeira tratou nessa aula desse. Eu lembro que ele entrou na questão da representação. Tem que pegar no pé dele. Cadê a aula, Boeira? Ué, você abaixa essa câmera, você está aparecendo só metade da sua testa aí. Não, é que minha câmera é daquelas Bright que tem um clicker, um grampo, mas o grampo não fixa no lugar que eu gosto. Ah, Dá toda a minha. eu gosto. Né? Inviabilidade para vocês. Mas prossigam, gente, prossigam. A gente tem que tentar articular isso com por exemplo, a fenomenologia que estava falando aí, com as essências, sim. a intenção, porque se elas são todas interligadas, qual a ligação, por exemplo, com a cosmogonia, né, com essa ideia da sociedade cosmológica, e depois passar para essa parte da linguagem, do Rosenstock, né? Sim. Só que essa parte eu deixei copiar da aula, o José que tá lendo o livro ainda, tá mais por dentro da história. E depois a gente desbocar nessa parte, a gente fez uma sequência do slide aqui, não sei se você não pegou não. É a anamnese, a fenomenologia, a linguagem do Rosenstock e a gente acabou com a parte da teoria dos gêneros literários do professor, né? A gente tem que ver como a gente vai articular
assuntos aí, né? Para poder, porque são totalmente ligados, né? Só tem que saber a maneira correta, né? Uhum. Por exemplo, essa parte da direção, da intenção, tem a ver com a consciência, né? Como diz o professor, a consciência é a partir da área, do foco que você vai dar atenção sobre um assunto. Daí ela está atuando ali naquela área. Aliás, eu estava lendo isso, lógico que o Russell aprimorou, mas eu estava lendo sobre isso aí ontem na história da filosofia do Julián Marías, quando ele trata que foi professor do Russell, o Brentano, o Franz Brentano. Depende de dar uma olhadinha em alguma coisa ali, também pode facilitar para entender melhor o Russell, porque o Russell tem umas coisas que é bem difícil, né? O professor diz naquele curso dele que o Russell é só o começo, né, que é interessante, porque depois ele foi se destruindo, né? Ele foi se esterilizou a obra dele, né? Ele destruiu. Caiu nessa parte de existencialismo e foi mal influenciado. Uhum. O que interessa é o começo da obra dele, né? Deixa eu ver. Destruiu o psicologismo lá. É. Aqui, ó. É conhecido no livro introdutório, mas tem um comentário bom do Julián Marías. Também não quero atrapalhar. Vocês já estão seguindo uma linha lógica aí, eu não quero atrapalhar, pode prosseguir. É isso, pode Mas qual livro é esse aí? História da Filosofia? É bem legal. Tem um pós-fácil um epílogo, né, do Ortega y Gasset, e o prefácio é do Zubiri. Mas ele faz umas resumidas assim nesses temas assim ao longo da história aqui Brentano. E fica, às vezes, esclarece muito fácil. Agora entendi o que o cara queria falar, porque ele às vezes sintetiza é aquela história do professor como facilitador. O cara resume a obra do cara o Julián Marías é muito bom. Inclusive ele entra nessa questão dos atos psíquicos, né? Tem até no PDF aqui, quem quiser pegar, tem na internet, achei agora aí. Ah, tem o Julián Marías? Vou mandar para vocês aí. Manda aí. Vou jogar para vocês, você joga no chat aí, por favor. Tá, você vai mandar para Tol. Aí. A obra inteira aqui? É um volume só, Edson? Oi? É um volume só. É um volume só. Aí tá no chat aí, galera. Isso. Saiu pela Martins Fontes. É sentão. Ele tem uma introdução à filosofia também que é bem legal, que são vários ensaios sobre vários temas. Mas deixa eu ler um trechinho aqui que pode ajudar a gente aqui já, para começar a esclarecer algumas coisas. E até meio que situar vamos dizer assim, no quadro teórico total, assim. Porque o Brentano, na verdade, ele foi ele era um padre todo ligado à tradição escolástica, muito influenciado em Aristóteles. O Julián Marías fala que ele foi um cara que realmente inovou na época, fez um negócio diferente, forte, distinto, né? E ele comentou, o Brentano também é mais um exemplo que quando a filosofia volta, né, a trabalhar Platão e Aristóteles, ela volta a se recuperar, né, a ter grandes momentos assim, né, ao longo da história toda intelectual do Ocidente, né. Deixa eu ler um pedacinho que fala justamente sobre a psicologia do Brentano. Ele vai comentar do Russell e tal, a situação, o quadro teórico. A psicologia do tempo de Brentano era uma tentativa de transformá-la em ciência positiva experimental,
uma psicologia associacionista relacionada com a filosofia inglesa, que pretendia explicar tudo mediante associações de ideias e, além disso, intervir nas demais disciplinas, como, por exemplo, na lógica, na ética, na estética, para também transformá-las em psicologia. A de Brentano terá um caráter completamente novo. O primeiro problema essencial que se coloca consiste em fenômenos físicos e fenômenos psíquicos. O primeiro problema essencial que se coloca consiste em diferenciar nitidamente os fenômenos físicos dos psíquicos. A Idade Média, sobretudo a Avicena, conheceram um caráter dos fenômenos psíquicos que depois foi esquecido. Era o que chamamos de inexistência intencional, em que o in significa em, e não negação, existência em, ou simplesmente intencionalidade. Brentano retomou esse caráter, dando-lhe um alcance e uma precisão que não teve na escolástica. Intencionalidade quer dizer referência a algo diferente. No caso dos atos psíquicos, referência a um conteúdo, a um objeto, que não quer dizer que o objeto seja real. Pensar é sempre pensar algo. Sentir é sempre sentir algo. Querer é querer algo. Amar ou odiar é amar ou odiar algo. Portanto, todo ato psíquico aponta para um objeto. Esse objeto pode não existir, como quando penso no centauro, ou ainda mais, no quadrado redondo ou no pentaedro regular. Porém, ambos existem como correlatos do meu pensamento, um objeto para o qual aponta meu ato de imaginar ou pensar. Se a Brentano forem mostrados atos não intencionais, dirá que não são atos psíquicos, por exemplo, a sensação de verde ou a dor de estômago. Segundo Brentano, as sensações são simples elementos não intencionais do ato psíquico, intencional, que é minha percepção de uma árvore verde. E o ato psíquico é o sentimento de desagrado cujo objeto intencional é a dor de estômago. A ideia da intencionalidade tem amplas consequências. Irá levar, em primeiro lugar, ao ressurgimento dos objetos ideais, entre os quais aqueles que Russell chamará de significações. Além disso, levará a ideia de que o pensamento é algo que não se esgota em si mesmo, que está apontando essencialmente para algo diferente dele. Dará lugar, por último, à consideração de que o homem é algo intencional, excêntrico, e que assinala algo diferente dele. A ideia do homem como um ente aberto para as coisas radica nessa ideia de Brentano. O método de Brentano. Qual é o método de Brentano? Esse método que ele chama de empírico. Para um inglês, para um psicólogo associacionista, empirismo quer dizer observação de fatos. O empirista observa um fato e depois outro, e em seguida abstrai e generaliza os aspectos comuns. O método de Brentano é um empirismo de outro tipo. Suponhamos que quero observar um fenômeno. Tomo um único caso e vejo o que é essencial nele, aquilo em que consiste, sem o qual não é. Assim obtenho a essência do fenômeno. E posso dizer, por exemplo, não que os atos psíquicos são geralmente intencionais, mas que o são essencialmente intencionais. Brentano intui a essência de um fenômeno. Esse método depurado e aperfeiçoado por Russell é a fenomenologia. Depois de diferenciar os fenômenos psíquicos, Brentano tem de classificá-los. Já que o essencial deles é a intencionalidade, classifica-os baseando-se nela, segundo os diversos modelos de referência intencional, e distingue três tipos de atos psíquicos. Representações, conhecidas como assunções, juízos, emoções, ou fenômenos de interesse, amor ou volição. A palavra representação é usada por Brentano num sentido muito amplo, um pensamento, uma ideia ou uma imagem. Chama tudo o que está presente à consciência de representação. Esse presente à consciência aqui ele deixou em negrito, em itálico, presente à consciência. O que está presente à consciência é a representação. E Brentano formula um antigo princípio escolástico que ainda encontramos em Spinoza, por exemplo, e que se conhece com o nome de princípio de Brentano. Todo ato psíquico ou é uma representação ou está fundado numa representação. Se me alegro com uma coisa, meu alegrar-me supõe uma representação daquilo com que me alegro. Se quero algo, da coisa querida.
Portanto, há um primeiro grau de intencionalidade, que é a referência simples ao objeto representado, e um segundo grau, no qual, sobre a base de uma representação, toma posição num segundo ato intencional. O juízo consiste em admitir ou rejeitar algo como verdadeiro. A emoção, o interesse, a vontade ou o amor consistem em um mover-se para algo, ou seja, apreciá-lo ou valorizá-lo, estimá-lo. Há também uma tomada de uma posição, um aprovar ou rejeitar, mas de índole diferente. Daqui parte a ética de Brentano e depois a filosofia dos valores. Deu para dar uma sacada já, gente? Sim. Ou só atrapalhei? Interessante. Não, que é isso, cara? Interessante, né? Sim. Essa teoria dos atos psíquicos aqui me lembrou da aula da tripla intuição. Não sei se vocês já estudaram essa aula do Olavo. Pedreira pra caramba. Vocês estudaram? Não. Nossa. Pensa numa aulinha difícil. Qual é a aula, tu sabe? Ela é um dos primeiros PDFs que ele passou. Acho que estava lá no seminário, quando o seminário estava lá na aula 30 e pouco, entendeu? Ele Tá disponível no seminário essa apostila. Tá sim. Até o Thiago estudou ela, não foi? Para poder falar sobre conceito, não, uma coisa assim. Eu acho que sim. Mas é o típico estudo que se você não ficar em cima, você esquece tudo, cara. É muito pedreiro. Eu acho, pelo menos, eu sou meio burro. É muito pedreiro. Não, é complicado mesmo. Mas que a partir dessas distinções do Brentano aqui, que o Russell vai partir, né? E ele vai, como disse o Julián Marias aqui, ele vai aprofundar. Como o professor. Como o professor explicou na aula 30, ele destruiu o psicologismo, né, que estava em moda para a lógica, né, eles queriam utilizar o psicologismo para... Então isso se utilizou disso, né, com certeza, ele estava municiado. Os caras queriam... na verdade, o ataque né, brutal, assim, que o Russell chegou e destruiu tudo, começou com o Brentano, né? Eu comecei a entender a importância do Brentano quando eu tive aula com aqui em Curitiba, com um dos caras que o Olavo disse que é um dos melhores alunos dele, que é o Carlos Vargas. Esse cara falava até a dissertação de mestrado dele foi sobre o Russell, e ele falava muito em Brentano quando a gente se encontrava, tal. Se encontrava ele, Marcos Boeira, tal. Eu ficava viajando, né, mas só ouvindo, né. E ele falava muito do Brentano. Então acho que tem muita coisa legal no Brentano. Acho que não sei se recompensa também, né, esquadrinhar a obra do cara, mas dá umas lidas que tem uns insights aí que podem facilitar a compreensão do Russell depois. Porque o Russell sim é pedreira mesmo, né? O Russell é muito difícil. Eu tentei entender alguma coisa, mas até hoje não consigo, né? Também não parei assim para dizer assim, eu vou entender, né? Mas é complicado. Às vezes o cara tem que entender muitas outras coisas antes para poder abrir a cabeça do... Pois é. O próprio Eugen Rosenstock, ele parece ser mais simples, assim, mas é o cara que você tem que ficar... Lógico, as notas de rodapé do Olavo ajudam muito. Mas é o cara que você tem que ficar um mês mastigando o jeitão, porque ele se expressa de um jeito... A lógica no discurso dele é subjacente, entendeu? Ele vai tratando os temas de forma retórica. É um estilo, assim, explosivão, assim, aquele cara que se empolga para falar, assim, entendeu? E vai escrevendo, vai metendo bala. Só que a lógica está toda subjacente. Até você pegar o nexo, a lógica, por baixo da exposição dele, então vai um trabalho, entendeu? Tem um cara que é bom ficar lendo, voltar nos capítulos, ler de novo os capítulos, ver as notinhas do Olavo. O Olavo, às vezes, pô, em 3 linhas, ele limpa 20 páginas para você, né? O professor, ele tem essa virtude, graças a Deus. Isso aí é a grande facilidade, né? Que a gente tem, assim.
Ele mesmo diz, né, que todos esses caras fizeram grandes estudos, mas a gente tem vantagem, porque a gente pode estudar todos eles, né, e processar e melhorar, né? Pois Pegar a sem parte dúvida. corrigida. Imagine se Aristóteles tivesse estudado Aristóteles. O cara ia ser fera, hein? É verdade. Se ele fosse, pudesse ser um aristotélico, né? É, Especialista em Aristóteles. é. É como que o Olavo fala sempre, que o primeiro cara que fala, que descobre as coisas, faz ela mal feita, né, às vezes. Sim. Vocês chegaram a conversar alguma coisa aqui sobre o tempo imperativo? Na passada sim, mas a gente está repassando tudo agora. Até o José ia falar, né, mas se você quiser falar também, porque eu passei por cima dessa parte aí. Ah, tá. Mas a gente estava lendo aquela parte do... Até vou retomar aqui, que é até interessante você falar do tempo imperativo, que o professor fala no Russell sobre a linguagem. O aprendizado da linguagem não poderia existir sem isso, sem as essências, né? Como um bebê iria aprender as conjugações verbais, articular as frases, se não tiver as estruturas correspondentes a serem preenchidas. Não tem nada a ver com a linguagem. A linguagem é uma exteriorização material dessa possibilidade das essências, né? Ele está comentando aqui. Que ele cita que o pessoal começou a questionar naquela aula sobre o pessoal não ter das tribos primitivas, que o pessoal era mais ignorante e tal, querer vincular isso com inteligência. Ele cita até de onde surge para nós a possibilidade de percepção no mundo das essências, a percepção de um mundo real através dele. Ele cita aquele caso da tribo africana Yorubá, que o sacerdote, na iniciação dele, tinha que decorar um poema de 144 estrofes com 144 versos. E ele diz que ele acreditava que o pessoal tinha uma capacidade superior a qualquer redator de jornal do Brasil. Sim. Com certeza. Bom, eu que sou jornalista, sei quanto jornalista é burro. É. Não, mas em relação a essa parte da linguagem, como sai dessa parte da fenomenologia que é na linguagem. Sim. Uhum. Porque o José estava comentando sobre um estudo que ele está pensando aí da linguagem com a teoria dos gêneros literários do professor, né? Até articular isso, que ele está querendo fazer um estudo sobre isso. Mas você ia falando do tempo imperativo? Ah, tá. Não, é que eu comecei a fuçar aqui o livrinho do Rosenstock, aqui eu achei aqui a parte, de repente tava Legal, ler alguma coisa. Deixa eu ver se já perdi a página aqui. Vamos ver. Aquele episódio das 4 doenças da linguagem é muito interessante, né? Eu passei rápido aqui. Aqui o imperativo, naquele capítulo, o julgamento da lógica. Achei aqui, página 126. Eu tenho aqui, se quiser ver na tela. Vamos começar aqui na 125, aqui tem uns insights dele já, que mostram bem o jeitão dele de pensar a linguagem. Ah, tá. Isso, aham. Pode ler aí, eu vou deixar para você. Vou ler na 125 aqui. Beleza, estou indo lá. Finalzinho da 125 indo para 126. O vácuo criado pela moderna teoria da linguagem desonra
igualmente a linguagem, o pensamento e a ação. A linguagem é mudada em ferramenta do pensamento. Ambos são contrastados com a ação, mas nenhuma sociedade conhece ato social algum sem a divisão de trabalho dos marxistas ou o verbo dos cristãos. Ambos estão certos, ateus e crentes. Não há ação social que se possa contrastar com a linguagem. Todos os atos estão embutidos na linguagem. E o movimento criado pelo primeiro imperativo, marchai contra a Alemanha, envolve as ações de milhões de homens até que ele se possa esvanecer com o relato do último pelotão. Tomando as sentenças de sua realidade mais material, classificamos-las como ondas sonoras. Descobrimos que as ondas sonoras, quebre ou marchem, acabam por retornar aos ouvidos do falante na forma de quebrado e marchamos, de modo que ele se possa desligar desse campo de interação. Até agora, a análise dessas duas formas verbais mostrou que quebrado tem um aspecto a posteriori se comparado ao quebre, como uma forma a priori. Pareciam variações, mas nossa análise ainda não foi longe o bastante. A relação entre os imperativos, atenção, já, haja, e seus pretéritos, todos escutamos o que se disse na audiência. Nós já fomos, nós agimos, não é simplesmente a de uma variação. Aí ele entra, o imperativo. Das mais de 50 línguas que analisei para o fim aqui em vista, as formas das sentenças imperativas é a mais curta, simples, invariante e descomplicada forma verbal. Todo mundo que sabe latim, alemão, grego ou hebraico pode verificá-lo facilmente nelas. O imperativo, que é a forma verbal mais antiga, sobreviveu nessas línguas, tornando Alô? Caiu aí? Tudo bem. Travou, acho que travou, né? O imperativo, que é a forma verbal mais antiga, sobreviveu nessas línguas, tornando-se a forma específica para as ordens. Alex, Alex travou também. Pô, travou todo mundo? Todo mundo que começa a ler, eu travo. Hein? O Edson e o Alex caíram fora? Caíram os dois. Puxa. Um começou a cair, se abraçou no outro e caiu junto. Se tu começar a ler, tu vai travar também. Melhor não começar a ler.
desde as primeiras aulas aí, a gente dá vontade de retomar os anteriores, né, com mais profundidade. E o cara começa a entender, né, alguma coisa, e o cara começa a tem que voltar, às vezes, tem necessidade de fixar melhor, cara. Mas eu acho que é uma coisa interessante de fazer umas apresentações desse tipo mais... Eu fiz uma bem grossa hoje, peguei cheio de erro em português, sem ortografia e tal. A gente fazer umas apresentaçõezinhas mais até simples para poder abordar esses temas, né? Porque daí a gente começa a tentar articular em cima disso, né? Esses vários temas aí, como essa própria sequência aí que tem. E seria interessante entender como a fenomenologia funcionaria, por exemplo, na parte da linguagem, né? Se daria para fazer isso facilmente ou seria viável. Como você propôs fazer sobre a teoria dos gêneros, né, José? Ou até a anamnese. Não, na verdade foi só uma sugestão para um aprofundamento separado aqui do nosso... Você falou do trabalho de conclusão, né? Da linha do nosso curso. Poderia ser até um trabalho de conclusão. Na verdade, o próprio Olavo, que ele não sugeriu, apenas numa nota de rodapé, ele comparou a teoria da linguagem dele, do Rosenstuck, com a teoria dos gêneros literários. E me pareceu extremamente interessante, sim, fazer essa comparação mesmo. E que todos esses temas que nós estamos vendo, autores, etc., eu acho o seguinte, que na linha de exposição que o Olavo está dando no curso de Teoria do Estado, ele já está indicando os pontos principais com a sua respectiva aplicação no nosso campo de estudo. Então, levando em consideração até aquela orientação metodológica que o Olavo mesmo segue, de estudar os assuntos e estudar os autores conforme determinados problemas cheguem para nós, me parece que nós podemos ir entendendo basicamente esses pontos principais em relação a determinados autores que ele cita, mas sem grande preocupação nesse momento e para os fins da nossa linha, de sair demais de assuntos propriamente ligados às ciências humanas, à ciência política e à teoria do Estado. Ou seja, por exemplo, quando o Olavo cita a questão do Eugen Rosenstuck, da origem da linguagem, ele já está dando ali qual é a essência que deve ser extraída para os fins do nosso curso. O que interessa ali? Interessa essa análise que o Rosenstuck faz da linguagem como o fenômeno central e como condição e pressuposto para a organização social. Ou seja, na medida em que o Rosenstuck vai dizer que a origem da linguagem surge com o tempo imperativo, isso significa que o tempo imperativo é a condição básica para que um ser humano possa dar ordem para outros. E com isso, essa capacidade de dar ordens, ela já pressupõe uma certa estrutura humana de consciência da temporalidade. Ou seja, quando um ser humano dá ordem para outro,
ele sabe que ele dá uma ordem no presente, que vai ser realizada no futuro, e que aquele que recebeu a ordem vai responder para aquele que a solicitou já num tempo presente, de tal maneira que a ordem que foi dada já foi realizada e já se encontra no passado. Ou seja, já tem toda essa articulação que o Rosenstuck vai dizer que é a taxa de tempo que já foi realizada. E disso depende toda a estrutura e a organização social. E a partir desse circuito, digamos assim, de ordens, é possível você criar toda a teia de relacionamentos humanos, toda a teia de relações e toda a teia da vida humana em sociedade. E ele vai mostrar que a linguagem humana e o tempo imperativo é a condição realmente para a vida humana inteligente. Então, quando o Rosenstuck diz isso, o que vale para nós é nós refletirmos em torno disso, anamneticamente, para remontar a origem da sociedade humana, que é, ao mesmo tempo, a origem da vida propriamente humana, que é a vida linguística, de linguagem, e que é a vida em sociedade, para remontar no tempo e remontando, digamos assim, anamneticamente, para saber qual é a origem da sociedade. E nesse sentido também já entra a questão do Schelling, mostrando que a anamnese é justamente isso. E o que o Rosenstuck está fazendo é, de certa forma, uma análise anamnética da origem da sociedade. Ou seja, tudo o mais que surgir em termos de evolução e de organização da sociedade política será apenas uma diferenciação e uma evolução destes fenômenos primários. Esses fenômenos primários permitem a organização social. Então, depois, quando o Olavo vai explicar a propriedade, quando ele vai explicar o fenômeno do direito, quando ele vai explicar o contrato e outros conceitos fundamentais para a ciência política, para o direito, para a economia, etc., ele vai dizer que tudo, na verdade, surge desses fenômenos primários do fenômeno da autoridade e da ordem. Ou seja, e nessas aulas iniciais, com o método anamnético, com a recomposição a partir deste estudo da origem da linguagem no Rosenstuck, a gente pode remontar a isto e buscar estes fenômenos primários da ordem e da sociedade política, né, do qual tudo mais vai surgir. E então é claro que, por exemplo, esse estudo do Rosenstuck ele vai levar para outros inúmeros estudos, como esse que eu sugeri, que o Olavo menciona numa nota de rodapé, vai levar para a teoria dos 4 discursos, vai levar para os estudos lógicos em Aristóteles, vai levar para o estudo da gramática. Teve até uma aula do Trotsky que o Olavo disse, justamente, não sei quem perguntou sobre Aristóteles e a origem da gramática, e o Olavo tinha até mencionado, quer saber como é que a gramática moderna e ocidental surge? Leia lá a origem da linguagem do Rosenstuck que você vai ver. E está lá. Ou seja, o Rosenstuck, na verdade, ele é até um pouco crítico em relação ao que o Ocidente fez com as obras lógicas de Aristóteles. Porque o que eles fizeram? Eles separaram estes estudos ou textos propriamente lógicos, que é os textos do Organo, eles separaram da poética, separaram de outros textos, da própria análise da sociedade política, o livro da política de Aristóteles, separaram da ética de Aristóteles, entenderam tudo separado.
E o Olavo, na teoria dos 4 discursos, ele junta tudo e mostra que esse formalismo lógico moderno é que subverteu a interpretação mais profunda da unidade dos textos lógicos de Aristóteles. Ou seja, isso aí já é um outro estudo que também pode ser desenvolvido em paralelo, mas que não é assim, totalmente não é necessário para a compreensão dessa aplicação do Rosenstuck nesse nosso contexto. E por aí vai, uma série de outros temas. A própria análise do Husserl me parece que até é muito importante, mas para os fins da aplicação no nosso curso, o Olavo já deu a base. A base é aquele conceito da intencionalidade, quando ele até falou da questão do enriquecimento da imaginação, do estudo da literatura, etc. E ele formulou esse conceito da intencionalidade, que tudo isso já era uma preparação para essa exposição do método anamnético, que ele vai fazer depois utilizando o Schelling e o próprio Rosenstuck. Mas tudo isso só é válido porque nós iremos fazer por conta própria essa análise anamnética da origem da sociedade humana e a sua progressiva complexificação em instituições políticas e contratos e outros conceitos relacionados que nós iremos desenvolver. Não sei se... Sim, claro, ficou muito bem explicado. Essa parte que ele comenta da linguagem eu achei interessante, do fenomenologia. Ele diz que só a expressão externa, né, a expressão material, essas essências. Por isso que eu havia comentado isso. Sim. E é por isso que depois, quando... E aí a gente vai juntando mais, né, as diversas partes do curso, e a gente vai juntando as pontas. Mas me parece que essa aula 3 e a aula 4, elas são realmente essenciais para nós irmos, digamos assim, sintonizando com o método a ser seguido, que é o método anamnético, que é um método de presentificação do objeto, tendo em vista as realidades primárias do fenômeno político e da sociedade humana. Né? Por exemplo, quando ele diz lá do contrato. Não, o contrato já é um tipo de relação jurídica extremamente complexa, em que um contratante promete realizar realizar determinado ato com relação ao outro contratante em troca de alguma outra coisa. Ou seja, já é uma certa relação de reciprocidade contratual, né, garantida pelo direito e com vistas a interesses recíprocos e coordenados. Ou seja, agora com relação às ordens primárias da sociedade, ou a autoridade surge com uma diferenciação tal, e ou seja, da própria relação de mãe com o filho, de tal forma que a autoridade ela se imponha com tal força que seja uma relação de fascínio, né, de fascinante com o fascinado, é somente a partir daí que você depois vai poder desenvolver isso, porque
porque depende dessa relação de fascínio, e não é, por exemplo, simplesmente uma relação de imposição de força, de que você vai obedecer porque o outro é mais forte, e sim porque a autoridade, ela se impõe numa relação praticamente de Deus, né? Como se fosse de Deus para com o homem, assim como de uma mãe para o filho. E aí ele vai encaixar com uma série de outras análises, como a própria o próprio reconhecimento da sociedade como baseada em primeira mão no amor, né? Que é aquela questão que ele comenta do Santo Agostinho, né? Se fosse com base em interesse egoístico, que eu obedeço ou porque eu tenho medo de apanhar, etc, etc, a sociedade humana aí se entraria na análise hobbesiana do Estado leviatã, opressor. E, na verdade, nós sabemos por experiência própria que a coisa não é assim, né? E é por isso que tem esse peso todo, essa análise dos fenômenos primários, aos quais nós teremos de fazer referência em toda essa nossa caminhada. E a partir da aula 4, nós teremos que ir pegando e analisando essas sociedades políticas anteriores e pré-modernas e tentarmos identificar as relações que essas sociedades tinham com relação ao governante. E, nesse sentido, a abrangência teórica da obra política do Erich Fögel vai dar um aporte fundamental, né? Porque o Erich Fögel ele trabalha nessa linha do conceito da representação, analisando as várias, digamos assim, os vários tipos de ordens políticas como uma manifestação da ordem cósmica no primeiro momento. E também uma das ideias chaves do Erich Fögel é que a ordem social, ela, de certa forma, é construída a imagem da ordem da existência humana, né? Dentro dessa visão de ordem cósmica, e que o próprio governante ele manifesta, de certa forma, essa ideia de ordem. Então, esse ponto do fascínio que o professor estava relatando nessa aula, é que me surgiu essa dúvida, porque quando eu estava lendo justamente esses livros falando sobre os falsos mestres, a questão da autoridade, ela também surgia aí. Só que o que ocorria é que, por exemplo, na apostila, ele escrevia que a relação de fascínio entre o filho e a mãe, existe uma relação natural, assim, em que a mãe ela ia suprir as necessidades do filho. E a criança, ela se submete à vontade da mãe, sabendo que não ia acontecer nada ela não ia faltar com a sua obrigação. Enquanto que quando você vê numa sociedade alternativa, numa sociedade secreta, a relação de fascínio ela também existe. Mas só que ocorre uma relação invertida aí. Aí eu fiquei com a dúvida se a pessoa que se submete a uma falsa autoridade, já houve uma degenerescência assim, na percepção dela, ou tem alguma coisa anterior a isso, né?
Porque a confiança que você tem com seus pais é natural. De criança, já tem uma relação direta, né? E às vezes, por causa das vicissitudes da vida, você acaba perdendo isso. E depois acaba transferindo para uma outra autoridade externa. Mas aí tem a ver, eu acho, um pouco com aquela parte da aceitação social, né? Função social, no caso. A pessoa que está numa seita, por exemplo, ele vai estar totalmente influenciado por aquela situação de que o líder é o chefão, o dono, ele controla tudo e o resto tem que estar debaixo dos pés deles. Então eu acho que é um pouco disso daí, da pressão social, né? Então, mas inclusive até no livro ele até comentava isso, nesse do Babuíno da Blavatsky, né? Eu até havia comentado com o Christian uma ideia que eu tive, que eu até comentei, pode ser bobeira, mas tem mais ou menos a ver, por exemplo, com um planeta grande, como Júpiter. Júpiter tem uma grande massa, né? Sim. Então ele vai capturar tudo que tem em volta, massa menor, vai ser atraído, ou vai ser engolido, ou vai ficar em torno daquilo, ou vai ser expulso. Isso tem a ver com a questão da autoridade desses líderes, desses gurus, né? Tanto guru de seita, quanto de líder político mesmo, ideológico, né? Aliás, eu acho que tem mais a ver com seita e com ideologia do que com o sistema político em si. Então, mas só para completar essa ideia, e tipo, como se essa grande massa fosse, por exemplo, formada pelas pessoas que estão em torno dele, e aquilo vai atrair, de certa forma, vai prender a pessoa naquela situação. Ela pode ficar em volta daquilo, ou pode também, por uma série de motivos, sair fora, né? Mas eu acho que tem a ver mais com função social mesmo, né, cara? A pessoa que Sim, mas aí eu acho que também tem um pouco a ver com a questão da linguagem também, até. Não, então, mas a linguagem seria a parte externa, não seria, por exemplo, da fenomenologia do grupo. Sim. É que, assim, o ponto que eu fiquei em dúvida... Existem símbolos por trás da linguagem. Ela é uma representação de alguma coisa, né? Sim. Daquela essência, daquilo que está... mas às vezes essa essência, que é essa coisa, a coisa que é representada pela linguagem, ela para ali, digamos assim, ela é uma criação. Uma coisa, não é uma coisa assim, com lastro na realidade, é uma coisa criada pela própria linguagem. Mas como ele comentou da essência, a essência pode não ter nada, não tem esse lance de existir ou não existir, né? Sim. É simplesmente uma essência e... aí tu se parar nessa parte, vai dizer, não, é uma essência. Agora, se tu for buscar o que ela tem de real, ou de experiência, no caso, né? Mas aí acho que também vai depender da pessoa, né? No caso, a pessoa vai estar fragilizada para poder se submeter àquela situação ou não, né? Não tem isso, né? Acho que tem esse ponto. Então, mas é que assim, o ponto que eu fiquei na dúvida é que assim, o professor Olavo, ele fala que esse curso de Teoria do Estado, a gente está analisando, está recortando um ponto da realidade, que é o fenômeno do Estado. Então você está se debruçando sobre esse estudo. E ele, por si, é uma coisa muito complexa. Então, para entendê-lo, você tem que buscar a experiência de vida nas experiências primárias. E aí ele deu o exemplo do fascínio que uma criança tem pelos pais, que é natural. No caso, o mesmo fenômeno do fascínio, ele ocorre nessas sociedades alternativas. Então, que aí coincidiu de ser o fenômeno primário, ou a experiência primária, essa do fascínio. Sim, mas só que a qualidade de você se fascinar pela autoridade concreta do seu pai e uma falsa autoridade... Mas daí tem um pouco daquilo que, por exemplo, do Kant e tal, eu estava pensando sobre isso daí. A pessoa, ela quer escapar da realidade. E eu acho que nesses casos aí também de seita, também tem graus. Não são todos que vão estar totalmente entregues ao líder, ou do líder político que seja. Eu acho que vão ter pessoas que vão estar mais entregues, e, tipo,
eu vendi minha alma pro diabo, esqueci, eu não existo mais, eu anulei o meu eu, tipo, buscando talvez até esse lance do eu superior, do eu transcendental do Fichte, que ele comenta sobre isso daí, ou como tem outras pessoas que vão estar ali só pela própria função social, por algum interesse, Mas eu acho que tem diferentes graduações aí também, né? Também não pode... eu acho que esse fascínio assim que esses líderes conseguem fazer e tal, eu tenho a impressão que tem alguma... Como o alguma coisa Papa a no ver. nazismo, o Papa estava obrigado, né? Sim, sim. Mas assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com uma habilidade de transpor esse fascínio natural, que é do pai e mãe e tal, para um tipo de linguagem. E aí, o linguagem no sentido assim até de aparência, de posicionamento e tal, de forma de falar, forma de fazer as coisas. E junta isso com algumas ideias, com uma coincidência de expectativa da pessoa, entendeu? Da pessoa do indivíduo. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão, essa altura, como é que é? Esse fascínio inicial, primitivo, Pela digamos assim, autoridade, natural, né? eu acho que ele, como é que é? O fascínio político, ideológico ou religioso e tal, ele é uma espécie de imitação de alguma forma ele é a imitação desse inicial, né? Mas também tem aquele lance que o Olavo já comentou dos gigantes, eu não sei se vocês lembram. Dos gigantes? Dos gigantes, que existe aquelas... Até deve a ver com esse negócio de ter maior massa ou não sei. Mas, assim, eu comentei isso, não sei se vocês lembram, eu não recordo por inteiro, ele comentou algo sobre isso. Mas outra coisa que eu pensei agora é sobre... As pessoas podem cair nisso como tipo uma experiência, né? Aquela experiência gnóstica que todo mundo tem na vida, um momento. Que o Olavo fala que necessariamente todos têm e passam. E às vezes elas podem ficar... então ela não entra, tipo, na verdade, por um fascínio direto na pessoa, mas mais talvez pela própria experiência do grupo, do todo, né? Não pelo líder, pode ser até pelo líder, mas vamos ver o que tem naquela experiência. E daí o cara acaba, tipo, de uma certa forma, tendo que, devagarinho, ele vai passando daquela experiência, vai passando pela obrigatoriedade de adorar o líder. Por exemplo, o PT. O Lula era a esperança de todos os brasileiros trabalhadores, lutou contra o Collor, ele foi um cara que representava a classe operária, só que o cara tomou poder, ele já virou totalmente ao contrário, ele estava do lado dos empresários, dos banqueiros, e, tipo, mas ainda continuou uma certa... Teve gente que se decepcionou com ele, falou, esse cara é um palhaço e tal. Mas tem gente que ainda acha o cara é o PT. Ainda tem esse apego, né? Eles transferem a imagem até do próprio PT para ele, né? Sim. Essa imagem é uma coisa... A construção feita, ela fica... Então é idealizada, né? Não é uma relação natural que você vai ter de autoridade com essa pessoa. Porque ela responde de alguma forma, por isso que eu acho que tem a ver muito com essa coisa primitiva, assim, porque ela responde a um certo número de expectativas das pessoas, psicológico mesmo, assim. Aliás, é a origem da ideologia, né? Responder a expectativas psicológicas, né? Seja de ascensão social, de permanência, de manutenção de status social, ou de frustrações mesmo, né? Coisas tipo coisas agora, né? Ele não pode esperar para depois da morte que vai ter a recompensa, ele quer agora ali o negócio ali, né? Exatamente. E até porque essa proposta de recompensa depois da morte, para algumas pessoas ela causa isso, ela causa uma revolta, né? Repulsa, né? Eu vejo isso no mestrado ali, o professor, na primeira aula, assim, ele falando, metendo pau, assim, né, que a gente vive num mundo que tem uma cultura salvacionista, não sei o que e tal. Que a salvação só vai existir depois. A religião moralista, da moral do Kant, né? E os caras ficam revoltados com isso, porque é uma questão de... Então, de certa forma,
é uma expectativa, é uma coisa psicológica que ele busca atender. E aí quando essas ideologias e esses líderes em nome dessas ideologias se identificam em nome dessas ideologias, né, respondem a essa expectativa, essa busca, aí junta a fome com a vontade de comer. É o caso do Fichte, que ele comenta que o Fichte ele chegou no momento que ele estava tendo todo aquele movimento social na Alemanha, porque eles tinham acabado de ser invadidos pelo Napoleão, e daí ele começa a pensar sobre o nacional, depois com a Revolução tudo, ele começa a pensar, ele começa a tipo, traduzir aquele sentimento que existia no país, do povo germânico, naquela mentalidade que foi dada depois do comunismo, no nacionalsocialismo, né? Então você vê, ele conseguiu capturar aquele clima e traduzir numa ideologia. Entendo. Isso se deu depois da invasão de Napoleão na Alemanha. A mesma coisa o Maquiavel, ele cita. O Maquiavel foi a mesma coisa. A Itália era um país fragmentado, vários reinos, e ele deu aquela ideia do líder opressor que não tinha moral nenhuma, que ele ia fazer tudo para poder manter o poder e o controle do Estado. Tipo, também foi uma coisa que tinha aquela coisa que pairava no ar, né? Então eu acho por isso, por exemplo, desses líderes que você está falando, eu acho que eles realmente representam, como eu disse o José, uma coisa cosmológica, né? Uma coisa tem por trás disso que eles são apenas representações dessa essência aí, dessa degeneração, né, que você tem Pessoal, eu vou indo nessa que eu tenho que dormir cedo, acho que acordar cedo amanhã, tô tentando regular os meus horários. Tá jóia. Amanhã, qualquer coisa, manda um e-mail aí. Beleza? Falou, pessoal. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Christian. Boa noite. Nas teses sobre o poder aqui, eu estava dentro. Começaram a falar nas ideologias aqui, eu lembrei que o Olavo falava alguma coisa sobre ideologia nas teses sobre o poder. Que que eu acho interessante. Isso aqui tem que parece gravar na cabeça para nunca mais esquecer essas. São 21 teses, né? A tese 18 é: as ideologias são expressões dos desejos das várias castas, né? E isso está no curso né? que a gente está vendo? Ele citou naquela aula que o José conselhou, né? A casta produtiva, a casta, né, Fala 32, sacerdotal, né? que é dessa que a gente estava comentando o poder agora dela, né? A casta que tem o poder carismático, né? Aí ele fala assim, as ideologias são as expressões dos desejos das várias castas, né? Eu acho que aqui caberia também, acho que não só ideologias, né, mas o próprio discurso, né, as próprias religiões, né, as próprias, vamos dizer assim, as teses da moda, né? Todos os movimentos sociais, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Quando o Olavo fala em casta sacerdotal, ele coloca um negócio bem amplo, assim, né? Não só os intelectuais, não só o clero das grandes religiões, mas até socialites, assim, que influenciam o comportamento do povo, né? Que de alguma forma são formadores de opinião na sociedade. Exatamente. Ele inclui até esse povo aí, né? Os atores, todo mundo que tem visibilidade e opinião pode influenciar o povão de alguma forma, né, em algum nível. Eu me lembro, quando a gente estuda em marketing, eu fiz uma pós-graduação em marketing, até lembro aquelas teses daquele PDF que circula do Feiglin por aí, sobre a redução ontológica do substrato da ordem, né? O pessoal estuda a tal da pirâmide de Maslow, que são os anseios humanos, desde os mais básicos, né, ligados à própria condição fisiológica da pessoa comer, se vestir, até os mais subjetivos, os mais, né, abstratos.
Até dá para, se quiserem dar uma googlada, é a pirâmide de Maslow, M-A-S-L-O-W. E por aí a gente vê muito sobre o como se até agora o caso mais recente, que é esse do nacional bolchevismo do Dugin, né? Como é que ele criou essa superestrutura ideológica, né? Então, ele parece que ele começa a juntar em todos os níveis, né, da condição humana, né, alguns anseios, desde segurança, desde conforto existencial, desde desejo de poder mesmo, né, e articula tudo num conjuntão, né, né, meta-ideológico quase, né? Um discurso meta-ideológico, sei lá, não sei se esse seria o termo ainda, mega, sei lá. E tá fazendo aquilo lá, né? Ele representa alguma Ele força, está fazendo, né? Aliás, ele representa alguma força objetiva mesmo, alguma coisa que é um agente histórico mesmo, né? Ele não representa um simples pensamento de grupo de pessoas sim, aleatórias. ele montou, e a questão é que ele montou o negócio não só para harmonizar a força de vários agentes históricos, como para ir de encontro a vários tipos de anseios humanos em vários níveis, né? Um Mujik lá no interior da França pode achar a tese dele, lá no interior da Rússia pode achar a tese dele maravilhosa, um intelectual no Ocidente aqui também, né? Essa teoria que ele criou da arqueomodernismo é isso, né? Ele deu uma ideia de pegar uma sociedades arqueomodernas, quer dizer, ele classifica conforme os critérios dele. Ele pode pegar, tipo, pessoas do Brasil, ele fala que fazem parte dessa sociedade como a Rússia. Já os Estados Unidos não. Então, conforme o interesse dele, né? Vai ser de agrado de quem tiver interessado de cair nessa conversa. Pois é. Sempre tem pode ser um cacho de banana, pode ser um diamante. A pessoa vai encontrar alguma coisa ali que ela gosta, né? Ele montou a coisa toda para isso, né? E no marketing, o que a gente estuda, né? Às vezes chegavam uns marqueteiros lá para dar aula pra gente, falando, gente, a arte do marketing é a arte de ter uma boa história para contar. É isso. A partir do momento que você tem uma boa história para contar, as pessoas vão agregar valor ao teu produto. Você não vai vender mais pensando no custo, você vai vender a percepção que o cliente tem do teu produto. É com base nela que você vai vender, né? Não é com base no custo que você quer cobrir e no lucrinho que você quer ganhar. Não vai brigar por preço, você vai brigar por agregar valor, né? E é exatamente, né, transpondo para a esfera do poder, da política, né? Exatamente o que acontece. Os caras são hábeis nisso, né? Muito hábeis. O discurso da esquerda é basicamente a pesquisa, né, de como potencializar, né, essas estratégias discursivas, né? Você vê aí a influência que eles têm na cultura, né? E a dificuldade que o povo, né, os conservadores, os liberais têm para articular um discurso convincente, mas não é atraente, é um discurso chato, né? O nível retórico, eles ganham de lavada, entendeu? Eles sabem vender o peixe deles, é uma bosta do peixe, né? E mesmo assim o povo, é verdade, pois é, temos que melhorar a saúde, melhorar a educação, sabe? Tudo quanto é país, a educação e a saúde degringolando, os caras continuam acreditando nas teses dos caras. Porque eles vendem esperanças, né? Eles não vendem fatos. Eles vendem, né, interpretações dos fatos. Eles vendem percepções de validade universal, né? Oi? Percepções de validade universal, como Kant, né? Sim, sim. Que em relação a esse ponto
conservadores e liberais, etc. Me parece que, de um lado, no Brasil tem toda a percepção, digamos assim, simbólica e mais simples da população. Ela é uma percepção religiosa e é uma percepção conservadora, mas ao mesmo tempo ela não encontra amparo nas classes letradas e na alta cultura de uma expressão linguística que dê amparo e guarida a esses anseios, a essas expectativas. Os mais conservadores e liberais, eles estão dentro de um discurso revolucionário. Então, mesmo o pessoal anti-ultra-esquerdismo, liberais, etc., eles estão dentro de um discurso antirreligioso e revolucionário. Antirreligioso e revolucionário. Então, toda essa cosmovisão das pessoas simples no Brasil, que são religiosas, né, até mesmo as classes médias bem baixas e que, de certa forma, estão ascendendo socialmente no Brasil, elas vão buscar até uma religiosidade mais apaixonada e mais forte, como os próprios evangélicos, que vão ganhando bastante força, e as pessoas vão aderindo porque, de certa forma, eles dão respostas, de alguma forma, espirituais, mas é uma... O povo dá atenção com quem consegue se comunicar com eles, né? A verdade é essa. Exato. Só que é uma cosmovisão e é uma percepção simples, mas ao mesmo tempo ela é muda. Ela é muda, não consegue dar vazão na linguagem, né? Na linguagem e no debate público. Sem dúvida. Sem dúvida. Já tem grandes pensadores, mas péssimos marqueteiros, né? E o único pensador brasileiro e que tenha um aporte de linguagem, consegue dar expressão a isso, de certa forma, embora num nível muito sofisticado para muitas pessoas, é o Olavo, né? Que quando ele pega um ponto assim, ele consegue esclarecer. E ele até usa um pouco essa questão de expressão dele. Ele vai da alta cultura sofisticada de grandes exposições lógicas até o brega mais simples e chulo que possa ter, né? Então, às vezes as pessoas mais simples conseguem entender o Olavo porque ele tem todo esse espectro de linguagem e de cosmovisão e que integra também numa visão religiosa. E ele consegue perceber essas coisas, né? Sim, Pois é. Muito claro. Você vê até algumas pessoas que o Olavo diz que gosta do que elas escrevem e gosta do jeito delas. Por exemplo, o Olavo gosta do Nelson Rodrigues, que todo mundo entende. Ele gostava do Alborguete, né? Ele mesmo fala que a inspiração para ele no Trout Speak é o Alborguete. Gosta do o Nil Ferreira, já publiquei algumas coisas dele no Mídia Sem Máscara. Cara que faz uns artigos bem escrachados, um publicitário. Deve ser velhão já. O cara escreve, você vê que o cara tá escrevendo se divertindo. Ele acha o Nil Ferreira é bom pra caramba. Porque o cara se expressa bem, se expressa de um jeito simples, né? Pra esse lance do combate cultural aí que a gente faz em certa medida, esses caras são bons, né? Não é lá o Júlio Lemos, né? Que aliás, eu acho que consegue ser mais brega do que
Mas o Olavo fala disso, Muita né? gente. Que seria ridículo ele tentar se colocar como um intelectual, tal, europeu, sendo que a essência dele é brega, ele mesmo fala isso, né? Pois é. O Eric Voegelin também, ele comentou já que o cara era um dos maiores pensadores aí da alta cultura do século XX. O cara só gostava de comer comida simples. O arroz e feijão que eles comiam lá na Europa, é o que ele gostava de comer, não sabia comer outra coisa. O C.S. Lewis, né, que é outro fenômeno de comunicação, sempre escreveu coisas muito profundas de um jeito muito simples e muito bonito, porque o cara era um literato, né? Ele também, ó, você pode colocar os melhores vinhos do mundo na minha frente, não vai adiantar nada, porque eu sou um estúpido pra isso, não sei nada disso aí. Né? Imagine, né? Um dos grandes nomes de Oxford não sabe nem tomar vinho. Tá nem aí. Tá tão preocupado com coisas mais, né? Mais reais, né? importante mesmo, né? Pois é. Uhum. Não, até o Carlos Ramalhete escreveu esses dias uns artigos. Esses dias não, ele tem eu li esses dias uma série de artigos dele. E um deles é sobre. Ele comenta essa questão o Brasil é dos conservadores, algo do gênero, né? Que faça a pesquisa que fizeram em termos de opinião, de classe social, de tudo que pegar, vai detectar esse conservadorismo religioso, digamos assim, do povo brasileiro. E que tem uma certa classe letrada, que toda a classe letrada acadêmica, ela já é meio ateia e revolucionária, e essa classe tem que ela tomou, digamos assim, como objetivo e como missão na vida educar esse povo brasileiro, né, de como se educar o povo e esclarecê-lo fosse malhar a fé dele e retirar a sua fé, etc, etc. Toda essa visão revolucionária, né? Eles têm até um slogan já deles, né? A classe mais esclarecida da população, né? É. Isso daí. Sim. A USP, a Unicamp, né? É a classe mais esclarecida da população. Você sempre escuta essa lorota em tempo de campanha, né? Ah, porque os intelectuais e a classe mais esclarecida da população está apoiando fulano de tal. Aliás, eu tinha até feito alguns esboços de uma peça de teatro que era justamente isso. Da Danusa e os Belezuras. Lógico que eu coloquei o nome de Danusa na empregada para tirar sarro da Danusa Leão, lá, né, daquela socialite. E o que era a Danusa? A Danusa era uma diarista, uma servente que limpava, não era nem garçonete, ela só limpava um café e iam os intelectuais ali, né? E aí vai chegando, né? O nihilista, vai chegando, né? O existencialista, vai chegando o comuna, né? Vai chegando o liberal, o libertário, vai chegando toda essa raça de doente que tem na academia, né? E começa a papear ali. E às vezes um ou outro, eles se acham muito bons e muito amantes dos pobres, né? Pedem a opinião dela e ela só dá ali na cara dos caras, né? Tinha feito essa peça e nem sei onde anda, acho que tá na casa de um amigo meu no HD dele lá. Como chamava? Danusa? Danusa e os Belezuras. E os Belezuras? Sátira, meio palhaçada, assim. É, a classe, né? O beautiful people, acadêmicos, intelectuais, o povão e tal. E a Danusa ali, assim, em prona. Ah. Os caras falam em conhecimento, mas tem mais verdade na boca de uma mulher de saia de igreja, de banguela, do que desses empolados que passaram a vida inteira rodando as melhores, né, universidades do mundo. Até o José havia comentado da obediência, né? Acho que até pode ter, você comentou da servente e tal. Eu já havia comentado do livro do Rose Stuck, da menina que era uma empregada numa casa, que a moça comentou, mas como... Não me lembro bem a história, como a pessoa pode
ser tão servil assim e tal, e da mulher você não tem a capacidade nem de limpar a casa que ela limpa, que a casa gira em torno dela, que ela é muito importante para essa casa. Na página 129. E até o... Curiosamente, você... Diga. Não, daí acho que até responde um pouco aquilo que o cara está perguntando da obediência, né? Por que a pessoa obedece tão cegamente? Talvez porque eles exploram essa parte que é natural do homem da obediência, né? Que é importante, e só que fazem isso pro lado errado, né? Então eles desvirtuam, né? Em relação a seitas e ideologias que você havia comentado. Sim, sem dúvida. Uhum. Então, e aí por esse discurso dessa classe letrada, cara, é de uma arrogância, de uma prepotência fora do normal. E aí é que a gente vai entendendo cada vez melhor o que o Olavo vem fazendo, né? Que quando ele fala, por exemplo, né, de o que o move, o que o irrita, etc., em termos, né, e o irrita em termos, porque ele mesmo diz, né, que toda essa suposta irritação ou xingamento, tudo tem um método e tudo tem uma pedagogia, né? Psicologia. Ele xinga ou grita, o cara acha que ele tá se matando por dentro, tal. Não, é uma pedagogia, já estudou, já viu que o que o cara está dizendo é uma resposta calculada, né? Porque muitas vezes no Trollspeak não tem tempo para desenvolver. Daí solta lá um palavrão e já resolve a história. Mas essa questão que ele menciona do que irrita ele, por exemplo, é justamente essa classe letrada, prepotente e usurpadora, né? Que supostamente democrática, eles falam muito em democracia. Democracia. Agora, quando surge uma pessoa que o outro contraria, e contraria a uniformidade reinante, eles já ficam assim, puto da cara. Democracia da opinião única, né? A ditadura uniforme. Que esse trabalho do Olavo de crítica cultural, nisso que ele fez, por exemplo, no Imbecil Coletivo. Que trabalho maravilhoso, isso aí, calar a boca de muita dessa classe letrada arrogante, que se arroga um privilégio e uma autoridade que não tem, que são totalmente indevidas, porque não estudaram, não conhecem nada, e destrói o cara. E que é o que deveria fazer mesmo. Se o cara quiser ter uma autoridade pública, de intelectual, falar alguma coisa, o cara tem que ter realmente anos de estudo em relação àquilo que ele fez. E o Olavo tem muito esse lado de arrebentar com esses caras de professorzinho, intelectual, etc., que não sabe bosta nenhuma. E aí a gente vê a importância que tem esse trabalho realmente, né, cara? E quantos desses imbecis já não pensaram duas vezes antes de falar bobagem, né? Para